tempo da Idade Média. Podemos classificar esse tempo de 476 a 1453. Para quem não está muito familiarizado com essa informação, existem vários ocorridos da Idade Média. E olha que alguns desses ocorridos podem acabar lhe surpreendendo, assim como me surpreendeu também. Vou dar somente um spoiler antes de começar o vídeo. Já imaginou você indo a um hospital precisando de uma operação de emergência? Mas aí você descobre que no hospital não se faz cirurgias com anestesias. Já imaginou a dor que seria isso? Bom, nós separamos alguns fatos intrigantes da Idade Média. E assim nós saberemos o quanto era difícil viver naquela época. Isso quer dizer que não temos razão alguma para reclamar do tempo moderno. Claro, não é bem assim. Existem coisas que precisam sempre serem melhoradas. Mas naquela época, nem se pensava nessas coisas. Sendo assim, a solução era viver da maneira que dava. Sem recursos e sem saber que um dia as coisas iriam melhorar. E muito. Bora ver esses fatos intrigantes da Idade Média. E vamos começar com aquele spoiler que demos no início do vídeo. Sabia que pessoas eram operadas na Idade Média sem qualquer tipo de anestesia? E tudo isso porque a Igreja Católica limitava o acesso do estudo da medicina às pessoas que viveram naquela época. Por isso, muitas pessoas que trabalhavam em outro ramo eram selecionadas a fazer esse trabalho de médico. Como, por exemplo, barbeiros, que eram encarregados de extraírem dentes. E como já falamos, sem anestesia e qualquer tipo de higiene. O que muito provavelmente favoreceu o aparecimento de infecções e que possivelmente acabou matando muitas pessoas. Enquanto a dor, eles teriam que improvisar para amenizar esse sofrimento que era. E o que eles faziam simplesmente era usar bebidas alcoólicas antes das cirurgias. Ah, e como não bastasse, tinha também o pós-operatório, que também era um sofrimento que só dos pacientes, que até as feridas cicatrizarem, levava um bom tempo para isso. E como essas cicatrizes ou feridas eram tratadas? Somente com óleo quente. Só. Nada mais que isso. Pensando por esse lado, por mais ruim que seja estar em um quarto de um hospital, sendo operado ou se recuperando, é bem melhor estar ali do que, por exemplo, nas mãos de alguém no tempo medieval. Com certeza muitas pessoas devem ter perdido suas vidas nesses procedimentos, tanto pelas cirurgias que ocorreram, quanto infecções generalizadas, por exemplo. Já que, além de tudo, existia também um fator falta de higiene, que, como já foi dito, favorecia o aparecimento de infecções. Esse sim é um fato bastante curioso da Idade Média, não é? Teve um tempo na Inglaterra medieval que a infertilidade era somente atribuída às mulheres. Sendo assim, os únicos homens que eram considerados estéreis eram aqueles que tinham algum tipo de disfunção sexual, ou então aqueles que tiveram as suas genitárias removidas por algum motivo, não sabemos o porquê. Porém, historiadores do Reino Unido, ao lerem livros religiosos e também médicos do século XIII, chegaram a uma conclusão surpreendente, que sim, existiam esterilidades masculinas naquela época. E não eram somente pelas razões que citamos anteriormente. E o motivo era ainda mais surpreendente, principalmente para as pessoas que viveram no tempo medieval, já que eles não acreditavam muito nessa hipótese. Ou seja, para eles, somente as mulheres que carregavam a infertilidade com elas. Mas quando muitos homens começaram a aparecerem com esse problema, descobriram que a esterilidade também estava afetando muitos homens, como se fosse uma espécie de epidemia. Bem, nos achados daquela época,
Diziam que o problema estava diretamente ligado com problemas de ereção e também com a emissão de espermas. Eles também tinham seus próprios testes para saber se o homem era realmente estéril. Aliás, esses testes também serviam para mulheres. Simplesmente eles deveriam urinar em um vaso ou em uma panela com farelo. Se após eles urinarem, vermes aparecessem ali, queria dizer que existia a probabilidade de esterilidade e também infertilidade. Curioso isso, não? Em 1440, ocorreu algo que podemos denominá-lo como cruel, quando supostos guardas do rei James II, que aliás tinha somente 10 anos, chamaram um jovem chamado William Douglas para jantar. William, que tinha 16 anos, e com essa idade era líder de um clã escocês. Junto com William foi seu irmão mais novo ao jantar, na qual foi convidado. Quando o jantar terminou, esses guardas colocaram na mesa uma cabeça de touro negro. E o que isso queria dizer? Que ali iria acontecer uma morte ou um massacre. E todos daquela época já sabiam o que significava a cabeça de um touro negro. Percebendo o que estava por vir, o rei James II e também William Douglas imploraram para viver, porém esses supostos guardas acabaram decapitando os três. O rei James II, o William Douglas e seu irmão mais novo. E uma tragédia aconteceu naquele dia, ou um massacre. Um fato que ficou conhecido como Jantar Negro, que também pode ser chamado de banquete mortal, por que não? Já que aquilo que era para ser somente um banquete de reunião acabou se tornando palco de um espetáculo macabro. Outra coisa que chama atenção é a cabeça de touro negro e seu significado para aquela época. Quantas pessoas viam aquilo, já sabiam o que estava por vir. Na Idade Média, uma mulher chamada Giulia Trofana acabava ajudando outras mulheres a se livrarem de casamentos problemáticos. E assim, ela acabou criando a Aqua Trofana. Se tratava de um veneno que era vendido para aniquilar maridos abusivos dessas mulheres. Era composto de arsênico, chumbo e uma planta chamada Belladonna. Lembra da música da Rita Lee, onde ela diz: venenosa, erva venenosa, é pior que cobra cascavel, seu veneno é cruel? Muito provavelmente foi inspirada na receita de Giulia Trofana. Essa receita não tinha gosto e por isso era facilmente manipulada, fazendo com que muitos homens caíssem nessa armadilha. Acredita-se que 600 homens ou mais morreram entre 1633 a 1651. Mas a criadora da receita, Giulia Trofana, foi descoberta. Isso porque, após uma mulher se arrepender de matar o seu marido com veneno. E assim, essa mulher acabou contando tudo para seu marido, que acabou entregando Giulia Trofana para as autoridades da época. Ela então foi julgada pelas mortes dos maridos de muitas mulheres que procuraram ela. Foi condenada à morte e executada com sua filha e funcionários. Existem muitos fatos curiosos relacionados à religião da Idade Média, por exemplo. No ano de 2015, foram encontrados 92 ossos em um local que era conhecido como Littlemore Priory, um convento que foi fundado em Oxford, na Inglaterra, no ano de 1100. Foi achado naquele dia um esqueleto de um bebê que parecia ser recém-nascido e de uma mulher com o rosto virado para baixo. Por se tratar de um local que era um convento, pesquisadores acreditam que ali seriam esqueletos de freiras pecadoras. Inclusive, Catherine Wills, uma última madre superior daquele convento, foi expulsa dali após dar à luz a uma menina.
Há especulações de que a menina era fruto de uma relação com um padre. Já em 1517, há um registro de uma outra freira que teria tido um filho com um homem casado. E claro, foi parar ali, naquele local, das freiras pecadoras. Alguns historiadores acreditam que o ambiente naquele convento era severo demais. E as freiras que não seguiam as normas do convento eram castigadas e muitas vezes espancadas. Bem, o Adversus promete que irá atrás de mais alguns fatos que ocorreram na época medieval. Então já sabe, para não perder conteúdos como esse, você precisa estar sempre com a gente. Então continue nos acompanhando, pois muitos vídeos interessantes vou continuar pintando aqui em nossa telinha. Até o próximo vídeo.